Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Deus que abençoe cada irmã. Vamos aqui, irmã, estudar um pouquinho da palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo 3, que fala da convenção de Nínive. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta e vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu te digo. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era Nínive uma grande cidade, caminho de 3 dias. Começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias Nínive será destruída. Os homens de Nínive, querem Deus, proclamaram jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então ele se levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu de saco e assentou sobre a cinza. E fez uma proclamação que divulgou entre Nínive pelo decreto do rei dos seus grandes, dizendo: Nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelha provem coisa alguma, nem lhe dê alimente, nem beba água, mas os homens e os animais estarão vestidos de saco e clamarão fortemente a Deus. Cada um se converterão dos seus maus caminhos, da violência que estão nas suas mãos. Então, quem sabe, se voltará a Deus e se arrependerá e apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. E Deus viu as obras deles, como se arrependeram dos seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado ele faria e não o fez. Irmãs, nós estamos diante de uma palavra maravilhosa do Senhor. Todos conhecem a palavra do Senhor. Aqui Jonas, a história dele, que foi um homem que Deus ele chamou, foi escolhido por Deus para ir a Nínive, pregar ali contra aquele povo, porque ali a ira de Deus já estava sobre aquele lugar. A ira de Deus estava sobre aquele povo desobediente. Mas, porém, era um povo que não conhecia Deus, era um povo ignorante, era um povo que fazia absurdo, praticava muitos pecados, muitas coisas terríveis, cruéis. E a ira de Deus chegou a este lugar, chegou a essa nação, chegou a este povo. E Deus ali ainda tinha dado para eles essa oportunidade, que Jonas ele fosse até Nínive, levantou esse profeta, aleluia, para ir até a cidade de Nínive, clamar e falar que ali dentro de 40 dias, o juízo de Deus estava sobre eles. Eles iam ser destruídos, Deus ia destruir, Deus ia acabar com tudo. Mas Jonas precisava pregar esta palavra para aquele povo, porque quando Deus manda a palavra, nós temos que pregar, nós temos que falar, doa quem doer, mas a palavra é do Senhor, aleluia. Então, nesse dia, aleluia, louvado seja Deus, Jonas, ele foi a esse lugar, e chegando ali, ele caminhou, caminho de um dia, ele já entrou na cidade, pregando e dizendo: ainda dentro de 40 dias, Nínive será destruída, e os homens de Nínive crerem em Deus, e proclamaram ali um jejum, e vestiram-se de saco, do maior até o menor. Aleluia, louvado seja Deus. Eles que já se encontravam, que estavam condenados, eles se sentiam que já estava perdido, mas mesmo assim eles proclamaram o jejum. Eles se vestiram de saco, que era um pano grosseiro, era um pano, segundo a Bíblia diz, que era de pele de cabra. Isso era um ato de humilhação, um ato que eles estavam arrependidos. E o que Deus, eu olho para essa palavra e o que eu vejo nos dias de hoje, Deus está procurando um povo que se humilhe, um povo que busque, um povo que ore, um povo que se entrega ao Senhor, de corpo, alma e coração, para que o Senhor possa ouvir o clamor, e o Senhor estenda as mãos e queime este mal e destrua essa doença, porque é uma doença que está destruindo, que está matando, mas nós sabemos que a mão do Senhor está sobre todos, aleluia. E o povo de Deus é um povo escolhido, que Deus escolheu, é um povo que Deus tem um compromisso, Deus tem chamada para anunciar para o mundo, para
anunciar para as pessoas que ele está voltando, que a mão de Deus pesando, que amando o Senhor, que o Senhor está irado. Ele está irado com o mundo inteiro, com as ações, com as atitudes, com a situação que as pessoas estão vivendo nesses últimos dias. Mas aqui esses homens, eles se humilharam, eles se sentirem ali tão pequenininho que eles se cobriram de saco. E essa palavra, e fez uma proclamação ali, essa palavra chegou ao rei de Nínive, e ele desceu do seu trono, o rei que estava no trono, o rei que se achava, o rei que ele achava que ele era o grande, que ele era o maior, que ele era tudo, mas acima dele tinha um Deus todo poderoso que mandou esse recado para eles, e ali ele desceu do seu trono, aleluia, cobriu-se de saca, sentou na cinza, e fez uma proclamação ali para todos, aleluia, um decreto que todos se vestissem de saco e não desse comida até os animais. Todos os homens se cobriram de saco, não bebesse água. Todos tiveram que jejuar, todos que tiveram que passar um processo. Para que o Senhor, e eles disse, quem sabe, Deus se arrependerá do mal que vai fazer para nós e não faz. Se nós se arrepender, se nós se humilhar. E ali o Senhor se arrependeu. E o que Deus ia destruir aquela cidade, o Senhor não destruiu. Mas nós sabemos que o Senhor, ele não se arrepende. Nós sabemos que o nosso Deus, quando ele determina que algo vai acontecer, é porque algo vai acontecer, o Senhor já determinou, não há jeito, não há solução do Senhor se arrepender, mas quando o homem reconhece a sua situação, o seu pecado, o homem reconhece que precisa de Deus, a pessoa reconhece que precisa de um conserto com Deus, até mesmo muitos que conhecem o Senhor, mas que viraram as costas para Deus, que aconteceu alguma coisa, entristeceu, se afastou, errou, falhou, mas Deus não está olhando para o teu erro, não está olhando para a tua falha, Deus não está olhando como o homem olha, mas Deus está com a mão estendida dizendo, eu te dou uma oportunidade, eu te dou uma chance, eu te escolhi para uma determinada obra nessa terra, aleluia, e os meus projetos e os meus planos está de pé na tua vida, aleluia, louvado seja Deus. E ali o Senhor não se arrepende, mas como eles se arrependerem, como eles se humilharam, como eles desceram a humilhação, como eles cobriram-se de saco, era um sinal de humilhação, era um sinal que eles estavam arrependidos. Aí Deus viu a obra deles e Deus se mudou de atitude, e o mal que Deus ia fazer não fez, aleluia. Nós sabemos e conhecemos nosso Deus, aleluia. Nós estamos olhando para um mundo que está perdido, um mundo que está cheio de violência, um mundo que está cheio de tantas coisas, mesmo com o que está acontecendo, enquanto muitos estão morrendo, muitos estão fazendo tantos absurdos, mas o Senhor ainda está com a mão estendida, dando tempo e dizendo para você, arrepende quanto é dia, arrepende quanto é tempo, porque o Senhor não vai destruir da forma que está. O Senhor quer conserto, o Senhor quer que nós se colocamos no centro da vontade dele. O inimigo tem trabalhado, ele tem lutado para destruir, mas a mão do Senhor Jesus, ela está estendida dizendo, eu não quero destruir, eu não quero matar, eu quero dar vida, eu quero dar paz, eu quero mudar a história de vocês, eu quero entrar nesta causa. O Senhor é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus determinou, está determinado, mas quando nós se arrependemos, quando nós reconhecemos que ele é Deus, ainda que as coisas andem na contramão da vida, o Senhor, ele muda a história, o Senhor, ele muda cativeiro, o Senhor, ele entra, aleluia, e dá escape. Nós sabemos que Jonas, ele não gostou
gostou nada do que Deus fez, porque Deus é um Deus misericordioso, um Deus justo e um Deus poderoso. Porque Jonas sabia que este povo era um povo muito mau, e Jonas queria mesmo, era que esse povo, era que Deus destruísse aquela cidade, mas aquele povo, ele não sabia decidir entre a mão direita ou a esquerda, era um povo ignorante, era um povo que não conhecia Deus. E eu olho para esta palavra e eu vejo, esse povo era ignorante, esse povo não conhecia Deus, esse povo fizeram absurdo, mas quando a palavra de Deus chegou até eles, eles se humilharam, eles deram ouvido à voz do Senhor, eles mudaram a história deles, e Deus se arrependeu, Deus mudou de atitude, na verdade. Que Deus não se arrepende, mas por causa do arrependimento deles, por causa da maneira que eles receberam a mensagem de Deus. Quando nós recebemos a mensagem de Deus, aleluia, que ela vem da parte do Senhor, e nós olhamos para dentro de nós e façamos um exame de consciência e vemos, Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso mudar nisso daqui, Senhor. Essa área da minha vida, Senhor, eu estou em falta. Senhor, eu tenho que mudar essa situação. Você às vezes não tem força, mas peça ajuda. Comunica com os santos as tuas necessidades. Não é todos que se dizer que é, mas não é tudo que brilha que é ouro. Mas nós sabemos que tem homens e mulheres de Deus que podem te ajudar. Se você não tem força, se você caiu por algum motivo da tua vida, se tu desanimou, se você está aí pensando, cadê os meus projetos, meus sonhos morreram, meus sonhos caíram por terra, acabou. Não, Deus diz para você, não acabou. Os teus sonhos estão de pé. O projeto que Deus tem na tua vida está de pé. Ele não acabou e não morreu. Você está parado, aconteceu algo, mas Deus te chama para um conserto. Ele diz, espera, porque eu sou dono de tudo, eu posso tudo, a minha mão está sobre ti. O que está torto eu arrumo, o que está fora do lugar eu coloco. Não temas, porque Ele é contigo, aleluia. E eu olho que esse povo era um povo ímpio, um povo que fazia um absurdo, e um povo que não conhecia Deus. Mas, porém, este povo deram ouvido à voz de Deus. E eu olho para essa palavra, buscando, orando, pedindo. Queria eu pregar outra, e o Senhor disse, a palavra é essa. A palavra é essa. Fiz de tudo para trazer outra palavra, irmãos, para o ciclo da oração. Mas a palavra é essa, aleluia. Eu olho para essa palavra e eu vejo que muitos que conhecem a Deus, que tiveram experiência com o Senhor, que já aconteceu tantas coisas na vida, aconteceram coisas lindas, maravilhosas, que viveram um sonho, que viveram uma vida com Deus, que viveram projetos de Deus, caíram por algum motivo. E muitos hoje ouvem essa palavra, mas não dão mais credo por tantas coisas que aconteceram. Mas eu quero dizer para você nesta noite que a palavra é a mesma, que o Senhor é o mesmo. Ele te prometeu, Ele vai fazer. Parece que é o fim de tudo. Parece que chegou o fim de tudo, mas a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida antes de você partir. Esta palavra vem do céu para mim e para você. Os homens de Deus e mulheres de Deus que têm pregado esta palavra na terra, esta palavra é a mesma, porque não é do homem, não é da mulher, é a palavra do Senhor. Somente confia, somente acredita, somente se coloca na brecha, se coloca dentro do centro da vontade que Ele te quer, e endireita aí o que está torto, arruma o seu altar, porque Deus tem algo e tem pressa contigo. O que Ele te entregou está de pé, e
muitos estão precisando ouvir aquilo que ele te entregou, aleluia, porque o que ele te entregou é emprestado e não é teu, mas é para ser usado, não é para enterrar, aleluia. Mas Deus está pedindo conserto, Deus está pedindo: se levanta, porque eu sou contigo, eu vou te levantar, eu vou te dar vitória, tu vai ser usado na terra, usada na terra, aleluia, glória a Deus. E eu vejo aqui que Deus, ele teve misericórdia, mas Jonas não gostou da situação, porque Jonas mesmo se desgostou e ficou muito triste, porque ele queria o fim daquele povo. Mas nós sabemos que o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é justo, o nosso Deus é poderoso, ele está com a mão estendida, ele está guardando os teus na terra. Muitos estão partindo porque estão preparados, alguns estão preparados, estão partindo, porque coisas terríveis irão acontecer, mas eles às vezes não vão suportar. Mas aqueles que não é para ir, que não chegou a hora, não vai antes da hora. Deus está com a mão estendida sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre os teus projetos. Sabe a oração que tu tem clamado, o teu clamor que tu tem feito: Senhor, muda a história da minha casa, Senhor, entra na minha casa, Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, por que anda na contramão a minha família? O Senhor está dizendo: eu estou no controle de tudo, eu só peço que você clame, ore, busque, deposite na mão de quem tem para te recompensar, porque Ele é o Senhor da tua vida, porque Ele tem te dado força, porque essa força que tu tem para clamar, para jejuar, essa força que você tem para buscar não é tua, mas essa força é do Senhor. Quando você pensa que o inimigo entra para querer destruir tudo e você pensa: acabou, Deus diz: não acabou, é um começo de uma nova história que eu tenho para a tua vida. Ele muda a página da tua vida, Ele escreve uma nova história. Então se levanta, acredita no teu sonho. O teu sonho não morreu, você ainda vai longe, apesar que aparentemente tudo chegou ao fim, mas ainda não está na hora de acabar, ainda tem algo para fazer, ainda tem algo para ser determinado na terra, porque a promessa de Deus não falha, a promessa de Deus não muda. Ele está com a mão estendida sobre a tua casa, Ele vai trazer os teus, Ele vai levantar, porque Ele é Deus de promessa. Ele não é o homem que promete e não faz, mas Ele é o Deus todo-poderoso que começou a obra dentro do teu lar, e Ele vai findar, e você não vai morrer. Você vai ver a obra do Senhor completa dentro do teu lar, e você vai cantar o hino da vitória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto Deus, aleluia. E nós vimos que aqui, quando Jonas viu tudo isso, ele entristeceu. Ele pediu até para Deus tirar, para morrer, porque ali para ele foi uma grande tristeza. Mas Deus ali falou com ele, que viu a situação daquele povo. Aquele povo não tinha entendimento, mas você tem. Você está aí na tua casa parada, você está aí sem força. Sabemos que as igrejas podem fechar, mas nós estamos no nosso lar, mas a nossa boca, o Senhor coloca a força, a graça, o poder na nossa língua, para nós falar da palavra do Senhor. A nossa boca não pode se calar, nós não podemos fechar a nossa boca diante dessa situação. Talvez dentro do nosso lar, na nossa casa, nós veja que é mais o tempo de buscar, de clamar, de se humilhar na presença dEle, de buscar, meu Deus querido Pai, pelos nossos irmãos que estão na situação difícil nos hospitais, estão nas UTI, estão sem esperança muitos, mas o Senhor é a esperança. Mas tem uma igreja orando, buscando, clamando, porque Deus nos escolheu para isto, aleluia, e não vamos temer e clamar por todos, por aqueles que não conhecem, que o Senhor traga. Então não vamos perder o tempo, vamos clamar dentro do nosso lar, vamos se levantar, vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, porque vai chegar uma hora que muitos vão querer buscar e não vão mais encontrar, mas o Senhor está de pé, a palavra dele está de pé na nossa boca. Ele está dando um tempo para muitos se arrependerem. É tempo de se arrepender, é tempo de se converter, é tempo de buscar, é tempo de se levantar, é tempo de deixar a vaidade, é tempo de olhar para o Criador, é tempo de correr na presença do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Olha para a situação,
olhar para a situação das pessoas, olhar para a situação que estamos vivendo. Nunca pensemos de viver esse tempo, mas nesse tempo nós estamos num particular com Deus, sabemos que estamos num particular com Deus, porque o Senhor é fiel para nos dar força. Em todo tempo Ele está conosco, e quando Ele manda fazer, nós temos que fazer, porque foi o Senhor quem mandou. Ele está cuidando de tudo, Ele está no controle de tudo, Ele está no controle da vida dos teus filhos, da tua casa, da tua família. Ele está abençoando, Ele está trabalhando, Ele está abrindo porta onde não há porta, porque Ele trabalha com porta fechada, com porta aberta, igreja fechada, igreja aberta, mas Ele está trabalhando. Dentro do nosso lar nós temos um particular com Deus. E eu quero já agradecer em nome de Jesus essa oportunidade. Que Deus venha abençoar nossos irmãos. E quero dizer também que segunda-feira é o dia de nós começar, né, esse culto que a gente vai fazer, mandando uma palavra, começar orando, fazer a oração na igreja, somente 2 pessoas, né? Vou ver se eu vou estar ali, a irmã Creomar, para nós estar ali, só nós 2, não podemos estar em número de pessoas, e orar e mandar a palavra. E os irmãos ouvem a palavra que vem do Senhor para os nossos corações, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus venha abençoar a cada um.